que o reverendo ele tem certeza que vai estar diante do Senhor Jesus Cristo e que vai dar conta das almas que o Senhor lhe confiou. E a gente percebe que o reverendo, por amor a Cristo, por amor a nós, quer dizer, ele não quer saber que alguém, né, não serviu o Senhor, não adorou o Senhor como deveria, por culpa dele. Porque o nosso reverendo tem se esmerado, o nosso reverendo tem, de fato, se gastado, né, para levar a nossa igreja. Esses dias a gente meditou nesse respeito, né? A igreja, para avançar, tem que olhar para trás. Quer dizer, a igreja, para avançar, tem que olhar para trás. Olhar para trás aonde? Como o nosso reverendo mostrou para a gente nesta manhã, né? O nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que amaram o Senhor Jesus intensamente e fizeram. Amaram o Senhor intensamente e realizaram, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Então, o nosso reverendo tem sido esse filho de Deus, esse servo de Deus, esse pastor, esse bispo, esse apóstolo, né, que tem nos conduzido para a gente parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo, né? E assim como ele crê que vai estar diante do Senhor Jesus, ele crê que você também vai estar diante do Senhor Jesus. Amém? Você já deu um abraço no seu irmão? Então dê um abraço forte, suado. Isso. Dê esse abraço. So strong. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como a gente sabe, proibido dormir, proibido atender telefone. E um vigiando o outro, um ajudando o outro. Fala com o irmão que só fala: se eu dormir, você me dá uma cutucada. Se você dormir, eu te dou uma cutucada. E olha para o irmão que está atrás também: se eu dormir, você me dá um tapa na minha cabeça que eu estou na tua frente. E assim vai, um ajudando o outro. Isso. Glória a Deus. Meus irmãos, depois dessa manhã e dessa parte da tarde com Deus, com o nosso reverendo, né? O pastor Evandro me perguntou: pastor, o senhor vai dar aula de quê? Eu falei: pastor Evandro, minha vontade é orar. Depois de tudo que foi falado, né? Depois de tudo que Deus derramou aqui, né? Mas nós confiamos na graça de Deus e esperamos contribuir pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Curso de formação de líderes ganhadores de almas. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Até o 38, que diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Só vocês aí, o versículo 38. Que Deus nos abençoe e podeis assentar. Meus irmãos,
É maravilhoso a gente ter essa oportunidade de evangelizar. Evangelizar é você conduzir alguém a Cristo, a um encontro com Cristo pela fé, um encontro pessoal com Cristo pela fé. A gente sabe que o Senhor poderia fazer isso sem usar você, sem usar-me. Você sabe que uma jumenta já falou. Conversa com a pessoa que está ao seu lado. Você sabia que uma jumenta já falou? Não é só papagaio como animal que falou, não. Uma jumenta também já falou. Imagina um cachorro. Quem gosta de cachorro aí? Engraçado, as pessoas gostam de cachorro, mas quando o marido ofende, a mulher chama o marido de cachorro como ofensa. E gostam de cachorro, eu não entendo. Mas aqui isso não acontece. Mas vamos lá. Imagina um cachorro na tua rua pregando o evangelho. Esse cachorro teria ou não teria a atenção do público? No primeiro momento, de repente, alguém ia correr, daqui a pouco ia começar a se aproximar, tal, daqui a pouco as pessoas iriam se acostumar com aquela cena. Então, um cachorro falando de Jesus, como que chamaria a atenção? Mas eu vou dizer para você o seguinte: o Senhor não confiou essa missão, essa tarefa a cachorro. O Senhor confiou essa missão à igreja, aos salvos, aos lavados e remidos por seu sangue. Por isso, você deve se sentir privilegiado, sem dar lugar ao orgulho, mas gloriando-se no Senhor, porque essa tarefa não foi confiada nem mesmo aos anjos. Embora de uma maneira excepcional, a gente já viu anjo anunciando a respeito de Jesus, como no caso do nascimento do Senhor Jesus Cristo aos pastores, mas a gente vê que a regra é, como o nosso reverendo tem ensinado desde que eu cheguei aqui, tem ouvido, ovelha gerando ovelha, quer dizer, homens pregando aos homens, homens de uma maneira geral, né? Seja homem, seja mulher. Sinta-se alegre, feliz, porque Deus, que poderia fazer tudo isso sem você, assim como Ele fez os céus e a terra, e você não participou. Pergunta a pessoa, você deu pitaco na hora de criar os céus e a terra? Tu não deu um pitaco. Você não falou nada, nem existia. Mas Deus fez tudo sem você, né? Deus abriu o mar vermelho, você não estava lá. Deus fez muitas coisas, você não estava lá. Então Deus poderia fazer sem você, mas no plano dele, Ele incluiu você. No plano dele, Ele incluiu você. Sabe o que é você estar incluído no plano de Deus para uma missão? Imagina você trabalhando no baú da felicidade. Ainda existe, gente? Não existe não? Então arruma outra aí. Você trabalhando na Casa Bahia. Trabalhando na Casa Bahia. Aí o dono da Casa Bahia, eu estou desatualizado também, ainda é um tal de Samuel, judeu ou não? Não. Mas vamos dizer que é o Samuel. E aí, dentre tantos funcionários, o dono da Casa Bahia fala o seguinte: você vai fazer isso para mim, eu tenho essa missão. Nossa, você olhar assim, é você. Na sala de aula aí, quem lembra? Quando dentre tantos alunos, aí a professora falava, vem cá, faz isso aqui para mim. Às vezes até apagar o quadro. Quem já apagou o quadro? Quem gostava de apagar o quadro? E depois ainda debochava dos outros. Não, eu apaguei o quadro, você não apagou. Às vezes a professora pedindo para a gente comprar um lanche para ela, e a gente vinha só no cheiro, nem um pedacinho ela dava para a gente, mas a gente ficava alegre de servir a professora tão querida. É ou não é? Deus, porque nos amou de tal maneira, deu o seu Filho unigênito.
Para nós que cremos, para aqueles que creram e para aqueles que vão crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio por amor ao Pai, mas Jesus Cristo, ele não teve os seus pecados perdoados porque ele não pecou. Jesus Cristo, nenhum dolo, nada imoral se viu nele. Mas ele fez a obra do Pai com uma disposição, com uma felicidade, com uma alegria, com uma paz, com uma força do Espírito Santo. Jesus, então, cumprindo o plano de Deus de evangelização por ele, e Jesus evangelizando é diferente da gente, é diferente dos apóstolos. Por quê? Pergunta a pessoa que está lá. Por que Jesus evangelizando é diferente dos apóstolos, diferente da gente evangelizando? Por quê? Pergunta aí. Isso aí, vocês são demais, mas dá glória a Deus, hein? Todos nós falamos assim, você tem que acreditar em Jesus para ser salvo. Os apóstolos, vocês têm que acreditar em Jesus para ser salvo. E Jesus, vocês têm que acreditar em mim para ser salvo. A diferença, ele é o próprio evangelho. Ele é a própria salvação, ele é a vida eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tremendo! Que diferença! Paulo, tem que apontar para ele. Maria, faz tudo o que ele vos disser. João, ele, Jesus. E Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que diferença? Fala para percebeu a diferença? Como que é forte essa diferença? É ou não é? Todos apontam para ele e ele aponta para si, sendo verdadeiro, sendo humilde, sendo santo, sendo justo. Meus irmãos, evangelizar é só a gente exercer essa tarefa que Jesus exerceu, já é tremenda. Eu sou vascaíno, sem brincadeira, hein? Sem piadinha, sem piadinha, sem piadinha. Eu sou vascaíno. E vocês não viram Roberto Dinamite jogar, só alguns aí. Gente, quando eu fui jogar onde Roberto brilhou, lá no São Januário, nossa, eu falei, caramba, eu estou pisando onde Roberto Dinamite pisou. Nossa, eu estou jogando onde o Roberto Dinamite jogou. Que alegria! Mas vou dizer para você o seguinte: evangelizar é fazer o que Jesus Cristo fez. Sabe o que é você fazer o que Jesus Cristo fez? Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o amado, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá, a porta, o bom pastor, o pão da vida, a água da vida. Por isso, seja motivado pelo Espírito Santo, líder, a evangelizar, a conduzir as pessoas a Cristo. Conduzir as pessoas a Cristo não é você conduzir uma pessoa a uma padaria, não é conduzir uma pessoa ao hospital, não é conduzir a pessoa a uma faculdade, não é conduzir a pessoa num ponto turístico, aonde tudo isso vai passar. Mas conduzir alguém a Cristo é ver o destino eterno dessa pessoa mudado. Essa pessoa que ia para o inferno agora vai para o céu, por causa de Jesus.
que é o único caminho. Meus irmãos, nós, como líderes, devemos fazer o que o nosso líder maior fez. E procurar, com o amor de Deus, porque o Espírito Santo, segundo Paulo escreve aos Romanos, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, com esse amor de Deus, a gente deve buscar os pecadores. A gente deve se aproximar dos pecadores. E seja qual for o pecador, seja brasileiro, estrangeiro, seja bonito ou feio, seja rico, seja pobre, seja morador de condomínio de luxo ou da favela, sabe, seja o teu patrão, o teu colega de trabalho, como pela manhã o nosso reverendo mais uma vez nos mostrou nas Escrituras Sagradas. Você tem certeza que se a pessoa não crê em Jesus, vai para o inferno? Pergunta a pessoa, você tem certeza disso? Você tem certeza? Uma vez, um homem num corredor da morte, e foi permitido um reverendo ir até ele para falar. E o reverendo foi e falou com ele sobre céu e inferno, e falou que só Jesus poderia livrar a alma desse que foi condenado aqui na terra, mas ficar livre da condenação eterna. E este prisioneiro que estava indo para a cadeira elétrica, ele falou, você tem certeza do que você está falando? E ele disse para o reverendo, se eu tivesse a certeza, eu iria anunciar isso para o máximo de pessoas que eu pudesse. Eu iria gritar nas praças. Eu iria, sabe... E ele disse para o reverendo que não via tanta convicção naquilo que o reverendo, não é o nosso reverendo não, tá gente? Um reverendo nas Américas, estava passando. Se verdadeiramente a gente crê com a força que nós devemos crer pela graça, eu creio que nós não seremos líderes parados, estagnados, e agora a gente está vendo que não vai dar para ser líder parado, estagnado, não vai dar para ser líder que não frutifica nesse ministério. A gente ouviu o reverendo falar, e graças a Deus o reverendo tem a nossa confiança, e a gente sabe que o reverendo não está para brincadeira. O reverendo não está para brincadeira. Só que tem o seguinte, o que o reverendo está pregando, está ensinando, ele não está trazendo nenhuma inovação, sabe, ele não está trazendo uma invenção. Não, o reverendo, ele está trazendo o que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para os seus discípulos. Ele está trazendo o que os apóstolos deixou bem claro para a igreja do seu tempo e para nós que entramos em contato com essas verdades à luz das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, embora quem ama o Senhor Jesus deve obedecer, é uma obrigação, mas que essa obrigação seja uma obrigação prazerosa, seja uma obrigação que a gente não sinta o peso de desânimo, peso de timidez ou peso de qualquer outra coisa que venha nos afastar dessa missão do Senhor Jesus Cristo como cabeça, mas que faz essa missão pelo Espírito Santo através de nós. Nós devemos obedecer ao Senhor. Ele deixou bem claro, quem me ama, guarda os meus mandamentos, quer dizer, obedece os meus mandamentos.
E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será salvo. Nós devemos encarar isso com muita alegria, com muito prazer. Jesus fez isso. Os amigos de Jesus, sabe, as ovelhas do Senhor Jesus, aqueles que a gente põe até os nomes nos nossos filhos em honra a essas pessoas, sabe, João. Você imagina que você de repente não iria saber nada sobre um João de Israel, João pescador, mas hoje quantos Joões nós temos em nosso meio? E por que João ficou conhecido? Pelo amor que ele demonstrou por Jesus. Pedros, porque nós conhecemos Pedros hoje, em honra ao Pedro lá da Galileia, também pelo amor que esse homem demonstrou pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, quantos Paulos nós temos no nosso meio? Conhecemos Paulo hoje, temos uma alegria às vezes de colocar o nome do nosso filho de Paulo. Por quê? Porque esse homem amou intensamente o Senhor Jesus Cristo e mostrou que amou, que amava. E um dos sinais que a gente mostra que amamos o Senhor Jesus Cristo é pela evangelização. Dá uma cutucada no irmão que está só, dá uma acordadinha aí, senão o pastor não aguenta mais gritar. Colabora com... Mas, gente, eu sei que depois do almoço, mas qualquer coisa, tu dá uma puladinha, que a gente não vai se assustar achando que você está maluco, não. Eu sei que você está se esforçando contra o sono. Mas, meus irmãos, pergunta a pessoa do seu celular: o que você já ouviu até aqui? Glórias a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, eu gostaria de seguir com os senhores, senhoras, para a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta. Segunda carta, capítulo 4. Versículo 13. Quem achou, diga... Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Só vocês aí o 13, vamos lá, 1, 2, 3 já. Meus irmãos, eu tomo aqui a licença, peço licença para destacar esse versículo aqui do texto e não gastar muito tempo explicando aqui um contexto, tá? Mas apóstolo Paulo, provocado, escreveu essas cartas aos Coríntios, e nesse capítulo você vai ver ele falando sobre adversidades, mas essas adversidades não o parou. Ele foi em frente, falando do Senhor Jesus Cristo. E ele toma esse versículo emprestado do Velho Testamento, no Salmo 116, versículo 10.
que também está dentro desse contexto, aonde, embora haja adversidade, mas não se para de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de glorificar o Senhor. E aqui apóstolo Paulo, ele dá razão, porque ele falava de Jesus, porque ele ia de cidade em cidade, ele ia tanto para o pessoal da sua terra, seus conterrâneos, como estrangeiros, falar do Senhor Jesus Cristo. A razão é a fé, sabe, a fé. Ele cria verdadeiramente na revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que só por meio do Senhor Jesus Cristo alguém pode ser salvo, só através do Senhor Jesus Cristo a pessoa pode ter os seus pecados perdoados, só através do Senhor Jesus Cristo a pessoa pode ser regenerada, santificada, adotada na família de Deus e glorificado. Ele cria, por isso ele saía para falar, para plantar igrejas. Ele ia, como Atos capítulo 20 mostra, de casa em casa também. Ele ia a indivíduos, ele ia à multidão, ele ia diante de sábios segundo o mundo, ele ia diante de pessoas simples, religiosas. Sabe, ele saía para falar, porque ele creu verdadeiramente. Aqui está uma evidência clara. Se a gente crê, a gente não vai ficar com a boca fechada. Se a gente crê verdadeiramente, a gente vai falar. Vai falar a razão, por amor ao Mestre. Os morávios, onde o Espírito Santo suscitou uns crentes poderosos, por volta do século XVIII, e esses crentes morávios, eles foram tão cheios do Espírito Santo, que eles saíram do seu território e saiu para pregar o evangelho, fazer como os apóstolos fizeram. E John Wesley, o grande John Wesley, no poder de Deus, tendo contato com os morávios num navio, percebeu que não estava convertido como ele achou que estava. E já tinha feito até viagem missionária, tinha até tomado conta de igreja, mas quando ele teve contato com os morávios, os irmãos morávios, ele percebeu que não era tão crente assim. E o reverendo está nos levando pelas escrituras sagradas, na direção do Espírito Santo, a gente perceber se nós somos crentes de verdade. Se a gente ama o Senhor Jesus de verdade. Se a gente está, de fato, disposto a pagar um preço, a fazer tudo pelo Senhor Jesus Cristo, assim como nós, de repente, já fizemos tudo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que tomou o marido da outra e ficou uma bagunça doida. Aí, mas com a Bíblia, conforme nosso reverendo nos ensina, nós devemos levar a palavra para todo mundo e tratar. E eu falei com ela: você tem consciência que você fez tudo por esse homem? Você manchou a tua reputação, você causou dor, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Ela com lágrimas, ela falou: pastor, eu tenho. Você tem coragem de ir lá pedir perdão a essa pessoa? Tenho. Eu falei: você fez tudo por ele. Aí eu falei: isso daí me constrange. Será que eu tenho feito tudo por Jesus? Será que nós temos feito tudo por Jesus, como as pessoas têm feito tudo por status, por prazeres, por casamento, por diploma, por viagens, sei lá? Então é importante a gente, de fato, ser sacudido pela palavra, que nos sacode pelo Espírito Santo. Se percebe que o Senhor está nos chamando, todos nós, não está legal, não é assim, está diferente.
E quando o Senhor fala, o reverendo já nos ensinou aqui, porque ainda há chance. Tem jeito para você. Fala com a pessoa, tem jeito para você. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. E vou dizer mais, hein? Você já está na frente de alguns que poderiam ter vindo aqui e não vieram. Estão tendo a oportunidade de ouvir o que foi falado aqui de manhã. Que a gente fica até com dificuldade de falar depois que o reverendo falou. Mas tudo isso, porque Deus te ama. E os santos de Deus precisam ser exortados. E sendo exortado, tomando jeito, tomando vergonha na cara, os anjos se alegram. Pelo um pecador que se arrepende. Pela uma pecadora que se arrepende. Então Deus está chamando você para um ajuste, está me chamando para um ajuste. Porque tem uma obra para ser feita. A ruindade tem se alastrado. Estamos aí, se foi, se não foi, se foi, se não foi. Mas a gente já não se assusta tanto se o menino de 13 anos matou todo mundo ou não. E se matou, já não há aquele... por quê? Porque é mais um. É mais uma chacina, é mais. Então você vê que, como o diabo tem possuído a muitos, como a maldade tem proliferado, é por aí, acho que eu entortei a língua aqui. Mas como que a maldade tem se multiplicado, a igreja do Senhor, tem que ser valente. A igreja do Senhor tem que seguir avante, como Débora no seu cântico disse. Nós não podemos se misturar, nem com legalismo, nem com mundanismo. Nós temos que seguir com o evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Seguir com o evangelho que salva todo aquele que crê. Mas como crerão se não tem que pregue? Como crerão se não tem quem pregue? Então nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Por isso, líderes em formação, ganhadores de alma, vá com uma mensagem clara. Vá com uma mensagem poderosa. Vai com a espada do Espírito. Vai. Fale o que Jesus falou de si. Fale o que os apóstolos falaram de Jesus. Vá com a certeza que todo mundo jaz. Vá com a certeza que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Vá com a certeza que o mundo sem Cristo está morto. Vá com a certeza que o Espírito Santo usa a palavra, usando você para abrir os olhos dos cegos e ressuscitar mortos. Porque somente os vivos adoram a Deus. E Deus quer usar você. E Deus usa quem está na brecha. Usa quem é analfabeto. Usa quem é gago. Usa quem é fanho. Usa quem é feio, quem é bonito dentro do padrão do mundo. Usa quem é diplomado. Usa quem não é diplomado. Usa quem é gordo. Usa quem está em evolução. Deus usa quem está na brecha. E quem é que está na brecha? Fale como os morávios. Na proa, pastor, o bispo está aí não, né? Para me ajudar. Quem é marinheiro aí? Na frente é proa, né? Proa, no mastro, na proa, os morávios gritavam: eu estou indo fazer o que meu mestre mandou fazer. Antes de ser missionário,
porque quando eu tinha 8 anos, por aí, foi quando eu ouvi o evangelho pela primeira vez, levado pela minha mãe, ex-católica, macumbeira e tudo misturado, que ela se converteu a Cristo, na igreja batista. Depois de apresentar uma peça, eu era o profeta Miqueias, que anunciava o nascimento de Jesus em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Aí veio um diácono ali, botou a mão na minha cabeça, e vocês sabem que a igreja batista tradicional não dá ênfase aos dons do Espírito Santo, mas aquele diácono veio, botou a mão na minha cabeça e falou com minha mãe: está aqui um missionário que vai pregar em várias nações. Em 94, depois de várias tentativas de ser crente, porque eu tentei ser crente várias vezes, quando eu percebia que estava carregado, eu ia numa igreja e saía dali bem. E às vezes eu ouvia uma pregação, a pregação tocava, e o pastor: quem quer aceitar Jesus? Eu não estava mentindo não, gente, era verdade. Chorava. E às vezes começava até a ir para o culto, levava a Bíblia, mas daqui a pouco estava eu no mundo. Mas no ano de 94, no banheiro da minha casa, depois de chegar meio doidão, e procurava o banheiro, por quê? Porque minha mãe falava pra caramba, e Deus me livrou de eu me insurgir contra minha mãe. Nunca, eu creio que levantei a mão para ela, nem a mão, nem nada, e também se eu levantasse, ela levantava um pau também na minha casa. Mas Deus me livrou disso. Mas aí eu fechava a porta daquele banheiro para me livrar, para passar ali o efeito da cachaça, que fosse. E ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não dá para eu contar tudo aqui, senão a gente... Mas ali eu recebi a medida da graça para crer no Senhor Jesus Cristo e para seguir, e pela graça de Deus estamos com 19 anos já no caminho. 19 anos já no caminho, pela graça de Deus. E apostaram que eu não ia ficar, falaram que eu era fogo de palha, era mais uma vez, daqui a pouco estaria de fora. Falaram, quando viram aqui as irmãs bonitas, as irmãs aqui são bonitas. Aí viram as irmãs aqui, eu era do Parque São José, não é que lá não tenha gente bonita, mas falaram que quando eu vim para a igreja de cá, falaram o seguinte: está lá por causa de mulher, que lá tem umas irmãs bonitas, e está querendo é mulher lá. Falaram isso no meu nariz, que não é pequeno. E outros falaram o seguinte: ele fez muita besteira, agora está querendo se esconder atrás da Bíblia, se livrar de alguma coisa. Mas quem apostou, graças a Deus, errou, porque a graça do Senhor tem nos sustentado. A graça do Senhor tem nos sustentado. E eu que tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo no banheiro, quer dizer, eu precisava de uma igreja, eu precisava de um pastor, eu precisava, isso daí sempre foi uma verdade muito forte, que minha mãe me ensinava, e isso o diabo não conseguiu tirar, mesmo no mundo. Mas eu defendia pastor, defendia igreja, defendia dízimo, e às vezes eu falava com o pessoal assim: um dia eu ainda vou ser crente. Às vezes eu emmaconhado, eu cheguei a falar para colegas meus: um dia eu ainda vou ser crente. Mas aí, eu precisava de uma igreja, e procurando uma aqui, procurando ali, aí eu comecei a orar de madrugada, que conforme me falaram, que era bom orar, que diz que a filha é menor. Aí o que acontece? Orando de madrugada, Deus abriu uma porta para mim no futebol, aquele negócio todo, e eu estou concentrado no clube para jogar. O jornalista Jonas Santana leva o seu irmão, quem? O reverendo. E o reverendo, algumas vezes eu vinha para a concentração, aqui no Gramacho, disputava a 3ª divisão profissional do futebol. E às vezes eu chegava aqui, dava tempo de eu ficar ouvindo o reverendo ainda pregar assim, pegava um pedacinho das mensagens em 94, por volta do mês de abril, maio. Mas aí o reverendo entra lá e faz uma pregação para nós jogadores. E eu nunca tinha visto ninguém falar de Jesus como reverendo. Eu sei que eu me levantei no meio do grupo, depois do reverendo ter pregado, peguei o reverendo pelo braço assim, estava o diácono Reinaldo, o Maurício naquela época, o Jonas. Aí eu peguei pelo braço do reverendo assim e falei: pastor, chega aí. Aí pegou o reverendo assim,
Aí o diácono Reinaldo já com o olho assim de delegado, já olhando assim. Eu falei, ô pastor, como é que eu faço para ser da sua igreja? Eu quero ser da sua igreja. Aí o reverendo vai desse jeitinho, do mesmo jeito. Nós não pescamos em aquário, mas Deus falou comigo que ia mandar pessoas para ser uma bênção. Aí tem um discipulado assim, 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 a classe de estudo assim, assim, assim. Tem os cultos assim, 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 culto da palavra, tal, terça-feira. Meus irmãos, o jogo foi no domingo, o primeiro culto da palavra, na terça-feira eu vi com a minha namorada, que hoje é minha esposa, já há 17 anos, Rebeca. Aí eu chego aqui, o reverendo está pregando, aquela unção, aquele poder. Eu falei, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. A Rebeca também nos acompanhou, o lugar dela também. E no final do culto eu ouvi o reverendo falar com o pessoal assim, dá a mão aí, pessoal, dá. Faremos dessa igreja uma potência. Faremos dessa igreja, né? Ajuda o seu pastor a fazer dessa igreja, não é isso? Uma potência missionária. Isso queimava o meu coração. Eu falei, tipo assim, estou dentro desse negócio aí, de fazer essa igreja uma potência missionária. Meus irmãos, e como o reverendo falou aqui hoje, a gente vê aqui nas escrituras, quem crê vai falar, sabe? Crê, mas crê como a Bíblia, quando fala crê, envolve tudo, sabe? Amor, rendição, arrependimento, sabe? Quando fala crê, biblicamente, para a salvação, é uma coisa forte, sabe? Que muda mesmo o sujeito, a sujeita. Aí, tudo que tinha para fazer, que o reverendo, né, apresentou classe de estudo, estou na classe de estudo. A juventude, congregação familiar, a juventude, olha o líder. Importante o líder estar antenado e ajudar o pastor a fazer da igreja uma potência, o quê? Aí, eu não estava na juventude, já estava vindo para a classe de estudo, vinha para o culto domingo de manhã, não faltava terça-feira, nem domingo à noite, mas não vinha para a juventude. Por quê? Porque eu jogava e quando não estava jogando, não estava treinando, não estava fazendo um caminho de rato na cabeça dos outros, que eu era barbeiro junto com meu pai, no Parque São José. E, quer dizer, trabalhava em 2 trabalhos, futebol e cortando cabelo. Aí domingo, tipo, quando eu não estava jogando, eu vinha para o culto, quando o jogo era sábado, vinha para o culto e depois queria descansar. Aí um líder aqui da juventude se aproximou de mim um dia e falou, tudo bem, qual é o seu nome? Eu, Enoque. Poxa, legal, você joga no Colombo? Eu falei, jogo, tal. Você está em que grupo da juventude? Eu falei, não estou em grupo nenhum, não. Ele falou, não está? Eu falei, não estou não, porque, sabe, eu jogo, aí domingo eu quero descansar. Ele falou, o quê? Descansar? Para descansar só no céu. Descansar só no céu. Depois daquela exortação, não faltei mais à juventude, dentro da proposta aqui. Cheguei na 18ª fase. Minha primeira líder, Valéria Monteiro. E um exemplo de líder, ela está aí. Exemplo de líder, Valéria Monteiro. Era visitar os novos convertidos. E depois, a gente... líder também. E depois o Espírito Santo me leva para onde? Juiz de Fora não, Ribeirão Preto. A gente que estava funcionando aqui, a gente que estava na oração, a gente que estava na vigília, a gente que estava nos cultos, a gente que estava em tudo aqui, já com almas aqui, graças a Deus. Antes de ser líder de qualquer coisa aqui, antes de ser diácono, como nosso reverendo tem falado, então eu já tinha levado colegas, amigos, para Jesus. E tem gente aí hoje que é dirigente de congregação familiar, tem gente hoje que é missionário, que vieram antes de eu ser líder, mas porque eu criei, saí caçando amigos, saí caçando pessoal, para falar do Senhor Jesus Cristo. Mas agora... o reverendo me pergunta, eu estou cortando o cabelo, manda o irmão lá me chamar, eu venho, o reverendo fala, ô Enoque, você está sem clube, né? Eu falei, estou, isso no ano de 95, me converti em 94.
Você não quer ir para Ribeirão Preto, não? Nós estamos evangelizando lá. E lá tem 2 clubes. Quem sabe tu consegue alguma coisa lá. E quando tu está jogando, está jogando. Quando não, você está com o pastor. Na época, pastor Jacó. Pastora Rosemary, que não era pastora na época. E alguns irmãos voluntários. Eu sei que o reverendo, quando me pergunta, eu falei, sim, senhor, vereador, eu quero sim, quero, vou. E eu queria ter uma oportunidade de demonstrar ao Senhor amor acima de 3 grandes ídolos na minha vida. Minha namorada, que quando eu vim para Jesus, mas antes a gente tinha uma vida toda errada de namoro, não era namoro, era prostituição. E eu queria levar agora uma vida de santificação do namoro, e não era mole. Só Jesus. Mas por amor a Cristo eu me esforçava para não passar a mão onde não tinha que passar e faltar as práticas erradas. Então, quando eu via a Rebeca, meu coração batia, e agora eu estava tendo uma oportunidade de ficar longe dela, quando na verdade eu queria ficar bem perto dela. Outro ídolo, a família. Quem me conhece sabe como que eu gostava do meu pai que está no céu. Minha mãe, minhas irmãs, como gosto dessas figuras. E agora estaria distante deles também, por Jesus. E chegou em Ribeirão Preto uma oportunidade de eu deixar o futebol para servir integralmente a obra. Que o futebol já chegou a ser um ídolo na minha vida, o maior. E nós, que aqui dirigimos congregação familiar, chegamos numa congregação familiar na Zaci Vargas, na casa da saudosa irmã, me ajuda aí, pastora, fugiu o nome da irmã tão querida. Rita? Arlinda, Rita não, Arlinda. Irmão Cerqueira. Chegamos lá, tinha 6 pessoas frequentando a congregação. Mas Deus, ouvindo a oração do reverendo, da igreja que passava orando aqui, quem já orou com o reverendo andando nas ruas aí? Então Deus nos abençoou da gente plantar e colher o que já tinha sido plantado antes. Eu sei que uma congregação de 6 pessoas passaram a congregar lá 63 pessoas. Várias pessoas convertidas, batizadas. Depois dirigi congregação no Morro do Sossego, que é da irmã Severina, sendo auxiliado do pastor Ailton na casa dele no Centenário. Quer dizer, e tudo isso Deus proporcionando, permitindo a gente levar o Senhor Jesus Cristo dentro da estrutura que nós temos aqui na igreja. Mas antes de estar como líder da congregação familiar, antes de estar como líder da juventude, nós já estávamos levando a palavra do Senhor Jesus Cristo por onde nós estávamos. E nós que fizemos aqui, pela graça de Deus, sempre falo nós, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, e se tem que se gloriar, glorie-se no Senhor, o brilho é dele, a luz é dele, tudo é dele, como nosso reverendo mostrou aqui de manhã. Então fomos para Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto, servindo lá com os pastores, missionários, e plantando igrejas, com o pastor lá, sendo auxiliar dele, cooperando com o nosso reverendo, aí fundando igreja em Franca, Brodowski, Pirassununga e outros lugares. E chegou um momento que em 99, Deus nos levou para a Europa. E o pastor Enoque foi para a Europa como? Sabendo inglês? Mal português. E outra, hoje eu sei alguma coisa do Rio de Janeiro, mas antigamente tirasse o relógio da central do Rio, eu ficava perdidinho. Eu me baseava pelo relógio da central. Não sabia andar aqui. E agora a gente vai para a Europa.
Pegar avião, a primeira vez que eu vou pegar avião, eu vou como cliente de classe especial, igual criança. Eu vou de braze e com um crachá assim, ó. Tipo assim, ele não sabe andar em aeroporto. Ele não sabe pegar avião. Tem que ter uma aeromoça que anda. Mas a gente vai. E graças a Deus, já há vários anos que o nosso reverendo, com a pastora Cristina e outros obreiros, tem ido na Holanda, porque tem um povo lá. Tem um povo lá. Tem um povo lá. Tem um povo lá. Tem um povo lá, sabe? E alguns que a gente levou para Cristo, fazendo como o nosso reverendo ensina pela palavra, todos eles memoráveis. Mas eu lembro de um, a gente inflamado, eu, Emerson, Stephanie, depois da gente ter estudado sobre evangelismo, aí o Emerson lembrou de um colega que estava jogando na Alemanha, nós estávamos na Holanda. Aí o Emerson falou, vamos lá atrás desse amigo. Eu falei, vamos. Chegamos lá, o amigo nos recebeu, mas a gente conheceu um outro brasileiro. Quem era? Luciano Emílio. E aí, usando da estratégia que nós aprendemos com o reverendo à luz da Bíblia, Operação Mateus. Pergunta a pessoa, o que é Operação Mateus? Tem nada a ver pariu Mateus Timbale, tem nada a ver. Operação Mateus. Operação Mateus. Reverendo, o Emerson, então, Stephanie aplicando o ensinamento de evangelismo, de estratégia de evangelismo, fez uma feijoada. E o pastor Luciano, hoje o Luciano Emílio, gosta de comer, né, Lenice? Gosta. Então, para chegar no coração, às vezes a gente chega no estômago. Aí uma feijoada. Eu escondi até a Bíblia para não espantar o peixe. Deixei a Bíblia lá no andar de cima. E aí come a feijoada e conversa aqui, conversa ali, futebol, aquele negócio todo. Aí eu dei uma piscadinha para o Emerson, aí o Emerson segurou o papo, eu fui lá em cima e peguei a Bíblia. Falei, ô Luciano, eu gostaria de falar de Jesus para você. Tem uma mensagem dele para você. Ele, então tá bom. Sentou. E nós pregamos, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E a gente pregou e mostrou o pecado, as consequências do pecado, mas o remédio para tudo isso, Jesus. Daqui a pouco estava aquele negão de joelho assim, e chorando, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu quero o Senhor Jesus. Hoje é o pastor Luciano com a sua esposa, a pastora Helenice, plantadores de igrejas também, ganhadores de almas aí, cooperadores do nosso reverendo, e coisas tremendas e maravilhosas. Meus irmãos, o reverendo falando aqui, que depois da alegria da salvação, nós temos que buscar essa alegria de ver outros recebendo essa salvação, que de graça recebemos, de graça nós devemos levar. E é maravilhoso a gente ver o Espírito Santo que opera o querer e o realizar, trabalhando nessas vidas, transformando essas vidas, fazendo o que ninguém poderia fazer, a não ser Ele. E Ele faz. Amém, meus irmãos? E às vezes nessa tarefa de levar o Evangelho, é muito importante você segurar firme. Como eu disse, coração missionário que Deus me deu, e quando eu fui para a obra missionária a primeira vez, então eu tinha uma visão errada, que eu tinha um hino que se cantava, não sei se a missionária Sônia sabe, que eu me emocionava muito sempre. Missionário foste escolhido, desde o ventre da tua mãe, não rejeite a voz do Espírito, vai, vai, vai. Vou sem medir distância, sem temer o mal. Aí eu sei que os campos estão brancos e as almas choram. Aí, por aí, quando eu vi esse hino, então quando eu fui para o campo missionário, que eu fui para a missão, eu achava que todo mundo estava assim, ó, só esperando ouvir para
Na primeira dificuldade que eu tive fortemente em Franca, eu já queria desistir. Testemunha disso, o Ronaldo, que até hoje é magrinho, né? Engordou não, que a gente está mudando. O Ronaldo. Aí o Ronaldo veio falar comigo, aí a dona Neuza Nazário, estava ali, o jeito de dona Neuza Nazário, eu falei assim, ó, me deixa aqui, deixa com Deus, tá? Não vem falar comigo nada agora não. Fui até ignorante com ele. Aí eu falei, deixa aqui. Eu falei, Senhor, você me trouxe para cá, eu deixei tudo para pregar o evangelho, mas esse pessoal não quer se converter. Cadê as almas chorando? Cadê isso? Cadê aquilo? Se esse pessoal não quer, eu vou deixar eles para lá. E chorando. Ronaldo certamente deve ter ido orar. Mas aí veio no meu coração, ler a carta a Timóteo, isso depois de algumas horas mesmo. E o Senhor falou comigo. E o Senhor nos mostrou o que Jesus Cristo padeceu por nós. O que Jesus Cristo sofreu por nós. Foi chamado de demônio, não desistiu. Foi chamado de comelão, não desistiu. Foi chamado de amigos de pecadores, não desistiu. Foi à cruz e não desistiu. Para que nós estivéssemos aqui. Então nós não podemos desistir na dificuldade, abandonar a congregação na dificuldade, seja o que for na dificuldade, adversidade, porque falei, se nós estamos na fé, nós temos o quê? Falar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí, está disposto a falar? Meus irmãos, o líder exerce um papel muito importante. Seja líder sem ter função de pastor, sem ter função de diácono, mas como o nosso reverendo nos mostrou aqui de uma maneira tremenda. Quem já leu a história de Naamã aí várias vezes? Eu até preguei um dia aqui, Jordão da nossa vida. Mas eu nunca tinha visto aquilo que o reverendo mostrou aqui hoje, daquela menina, é ou não é? Meus irmãos, mesmo não tendo função de diácono, de pastor, mas seja líder, como o nosso reverendo mostrou aqui na figura daquela menina, que nós não sabemos nem o nome. Busque esse prazer, essa alegria de levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E pode saber que na vida cristã nós seremos exortados várias vezes. Bem-aventurado é a pessoa que muitas das vezes não precisa de exortação, porque está sempre fazendo. E graças a Deus tem pessoas assim no meio da igreja. Mas tem pessoas como eu, que muitas das vezes precisa de um puxão de orelha, precisa de um empurrão, precisa de uma varada para fazer. Me lembro um dia, aí eu meio acabrunhado, meio assim. Aí eu cheguei para o reverendo e falei, reverendo, pô, não estou conseguindo orar, rapaz. Rapaz não, perdão. Eu falei, não estou conseguindo orar, estou com uma dificuldade disso, dificuldade daquilo. O reverendo olhou para mim e falou assim, você está precisando é voltar para o primeiro amor. E eu pensando que o reverendo ia falar assim, poxa, peraí, eu entendo. Você está precisando é voltar para o primeiro amor. Meus irmãos, o reverendo repetiu o que Jesus Cristo mandou por escrito para a igreja de Éfeso. Eu sei que os irmãos de Éfeso ficaram vermelhos igual eu fiquei. Só que tem o seguinte, havia um parâmetro. A igreja de Éfeso, alguns estavam ruins? Estavam, mas um dia já estiveram o quê? Bem. E o Senhor pode falar, volte para o primeiro amor, mas tem gente que não pode. O Senhor não pode falar, volte para o primeiro amor, porque nunca teve. Nunca teve. Volte às primeiras obras, não dá para falar porque nunca fez. Então mesmo tomando um puxão de orelha, mas o reverendo falou, volta o primeiro amor. Quer dizer, graças a Deus que um dia eu tive o primeiro amor.
e como parâmetro, eu podia voltar ao caminho, eu podia voltar às primeiras obras, e graças a Deus que a gente voltou, graças a Deus que a gente voltou. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não desista, seja sincero, seja verdadeiro, busque fazer a obra do Senhor por amor ao Mestre, mesmo que às vezes você semeou ali, de 4, uma semeadura vingou, na parábola do semeador. Vamos em frente. Ora um indivíduo, ora uma família, ora colega de trabalho, ora uma multidão, como Deus está me permitindo hoje aqui. Quando eu venho para cá, pela memória que Deus me deu, eu me lembro como cheguei aqui. Então, para a gente estar aqui hoje, do lado do reverendo, tendo a oportunidade de falar, porque 19 anos, pela graça de Deus, eu posso olhar para trás, falar, Noquinho, tu não fez tudo, cara. Nem sempre você deu o seu melhor, mas já dá para contar, tantos convertidos, brasileiros e estrangeiros, pessoas que já estão até no céu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a gente vai olhar e essa história, e é maravilhoso você ver depois pessoas em Cristo, nome escrito no livro da vida, pessoas que amam o Senhor Jesus e até recebendo outras bênçãos aqui, bênçãos para esse tempo, bênçãos passageiras, mas são bênçãos e nós devemos buscar, e a gente vê isso na vida dos irmãos. Meus irmãos, Deus quer usar você. E eu não sei se Ele está, se Ele não estiver, a Juju representa, mas o nosso reverendo que sempre formou líderes, e os líderes são importantes, líderes hoje diáconos, líderes hoje missionário, líderes hoje pastor, mas que antes já serviu o Senhor, e a gente vê que é isso que o reverendo vai trazer agora, líder que já serviu o Senhor, agora é pastor, agora é diácono, agora. E eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Jacó, porque quando eu cheguei aqui, o reverendo esteve alguns domingos e depois foi para uma viagem missionária na França. E ele ficou aqui e foi fiel à visão que Deus deu ao nosso reverendo. Foi leal. E o Noquinho todo atrapalhado. Eu me lembro uma vez ele me colocou para dirigir um culto e ficou escutando escondido. E eu pensando que eu estava abafando, que eu tinha dirigido o culto como o apóstolo Paulo. Ele me chama e fala, o irmão já foi tradicional? A tua embocadura não está legal. Então Deus me pegou e no ministério que entregou o nosso reverendo, me colocou no colo dele. E 1 ano, quase 2 anos que estive com ele, eu creio que eu tenho que agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo e pelos fiéis. E que vocês sejam fiéis, que vocês vão contribuir, porque ganhar alma não é só evangelizar, que faz parte, no primeiro momento, arrancar a pessoa, mas você dá uma assistência conforme o nosso reverendo tem ensinado para os líderes aqui. E de uma bênção que eu recebi na Nova Zelândia,
eu quero partilhar essa bênção com o irmão Jacó, eu quero entregar para ele de presente $500, como gratidão. E fico feliz dele estar aqui hoje, participando da aula. Porque nessa caminhada, eu vi companheiros de Exército de Deus, companheiros diáconos, companheiros da juventude, pessoas que derraparam e não voltaram. Mas fico muito feliz de guerreiros e guerreiras que foram feridos, mas que voltaram pelo poder de Deus, como a gente vê a Macena, como a gente vê tantos outros aí. Porque evangelizar não é para frouxo não. Evangelizar não é para fraco não. Evangelizar não é para medroso não. Evangelizar é para pessoa disposta a lutar contra o pecado, mundo e o diabo. É estar travando batalhas terríveis. Mas vou dizer para você o seguinte, eu acredito no que o reverendo pregou aqui. Da parte de Deus não falta nada para nós. Ele já derramou tudo. Ele já fez tudo. Ele dá tudo. Então, líderes, informação, ganhadores de alma. Às vezes eu até brinco que às vezes parece que o diabo está todo em cima da gente, porque tem irmão que ele não está nem incomodado. Aí parece que até sobrecarrega a guerra espiritual. Então nós precisamos dividir esse peso com o nosso reverendo. Quando ele diz, faremos dessa igreja uma potência missionária. Então quando eu cheguei aqui, tinha igreja no estado de Minas, Lima Duarte e de Osasco. E é bonito a gente olhar e ver que de 94 para cá, quantas igrejas foram plantadas. Como é bonito a gente ver aquele pessoal branquinho vindo do sul. Como é bom bonito ver aquele pessoal pretinho vindo da Angola, mas passando pela Holanda. Como é bom a gente ver o pessoal parecido com índio, mas eles não gostam não. Lá de Belém do Pará. Como é bom a gente ver o pessoal falando oxente e tantas outras vindo do Nordeste. Porque o nosso reverendo foi fiel à visão celestial e disse que faria, ele falou, faremos dessa igreja uma potência missionária. E louvado seja Deus por todos aqueles que têm se juntado com o nosso reverendo. E já tem aumentado a população do céu. E quer aumentar cada vez mais a população do céu. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos em frente. Começa a caçar a alma de tudo que é lugar. No capítulo 18 de Atos, eu acho interessante, apóstolo Paulo com uma resistência entre os judeus, e daqui a pouco o Senhor vem falar com ele visão. Fale, não te cales, porque eu tenho um povo nessa cidade. Gente, isso me dá um ânimo, porque aonde a gente vai, eu não sei, mas o Senhor tem um povo naquele lugar ali. E o Senhor quer usar a gente para achar esse ou essa que pertence a esse povo de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, Deus glorioso. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Muito obrigado pela vida do nosso reverendo, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus querido,
pelos pastores, missionários, obreiros, meu Pai, que o Senhor já levantou, e muito obrigado por tantos outros que o Senhor, meu Pai querido, está suscitando, o Senhor está levantando, o Senhor está trazendo. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito, ó Deus, na alma do nosso reverendo, fazendo cada vez mais, meu Deus, fiel à Tua palavra, meu Pai querido, sem desistir, meu Pai, sem esmorecer. Meu Pai, continue abençoando o nosso reverendo, continue enchendo do Espírito Santo e fé, continue alargando a fronteira, ó Deus, do seu ministério, meu Pai, e livrando de cair em tentações, meu Pai, livrando de Belial e dos filhos de Belial, meu Pai, ele, ó Deus, sua esposa, filhos, familiares, ó Deus querido, e ovelhas, ó Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus eterno, nós te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, meu Pai. Oh Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, certamente nós temos, ó Deus, que pedir perdão ao Senhor, e nós fazemos neste momento. Perdoa-nos, ó Deus querido, as nossas faltas, perdoa, ó Deus querido, as nossas falhas, ó Deus querido, e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nos ajuda, meu Deus, seguir com o nosso reverendo, seguindo o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, seguindo, ó Deus querido, fazendo a obra, meu Pai querido, que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do espírito da desobediência, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, do espírito do mundo. Livra-nos, ó Deus, do espírito do inferno, meu Deus, meu Pai querido. Oh Deus, ó 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 Deus. Seja glorificado em nós, ó Pai. Ó Deus, queira ser glorificado em nós, através de nós, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não nos deixe olhar para trás como a mulher de Ló, meu Pai querido. Meu Deus, que nós sejamos como aqueles anjos que tiraram Ló, meu Deus, da destruição. Meu Deus, que nós, meu Deus, possamos ir cada vez mais para livrar as pessoas da destruição, como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, meu Pai, como vai ser, meu Pai, na condenação do inferno. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, livra-nos, ó Deus, de desfocar, livra-nos, ó Deus, de desviar, livra-nos, ó Deus todo-poderoso do mal, livra-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e batiza-nos, ó Deus, com o Espírito Santo. Fica de pé, começa a adorar o Senhor, glorificar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor. E você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser hoje, nessa tarde aqui, renovado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, o Senhor, Pai das luzes, que concede dons aos homens, que o Senhor venha conceder dons, ó Deus querido, como o nosso reverendo tem pedido, meu Deus e meu Pai, que nós possamos viver, meu Deus, segundo o fruto do Espírito, parecendo mais e mais com o Senhor Jesus Cristo, imitando, ó Deus querido, aqueles que verdadeiramente amaram o Senhor, meu Pai, como o nosso reverendo ama, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus Cristo.